Fala, meus queridos e minhas queridas. Hoje a gente vai falar de um assunto que, por mais básico que ele seja, precisa ser falado, porque toda hora fica aparecendo esse tipo de questão e tá todo mundo esperando por essa resposta. Copywriting em 2024, seja o do marketing digital, ou seja, da redação publicitária, tá saturado? A pergunta que todo mundo tá esperando a resposta. E a resposta é: depende. Todo guru fala que não, etc, mas na real depende. Eu vou explicar melhor no vídeo, como vocês sabem, eu não gosto de enrolar. Então, bora pro vídeo. Galera, para começar, vamos lá. Meu nome é Rafael Borna, sou redator publicitário, acho que está dando 3 anos agora, tá? Lembrando que eu sou um dos únicos que fazem essa diferenciação. Existe o copywriting da publicidade, que vai fazer anúncios, comerciais, tudo que é tipo de comunicação para as grandes marcas, ou médias e pequenas marcas. E existe o copywriting do marketing digital, que trabalha em agências de marketing digital, ou como freelancer também, né, fazendo trabalhos para experts, lançando infoprodutos, fazendo lançamentos perpétuos, etc. Os dois são copywriter. A real é que, há muito tempo atrás, começou a criar essa divisão. Eu já falei um pouco disso em outros vídeos, mas acho que vale retomar. E lembrando que copywriting são textos persuasivos para fazer uma pessoa comprar alguma coisa, assinar alguma coisa, né? Mas quando a gente fala fazer, acho até estranho, né? Porque é como se a gente obrigasse a pessoa. E não é bem isso, né? Esses textos, eles ajudam, eles estimulam, eles incentivam a pessoa a ficar mais perto de se aproximar daquele produto, comprar, se inscrever, por aí vai. Ele conecta as pessoas aos produtos das marcas, produtos ou serviços das marcas. Lá atrás, quando tudo começou, né, quando tudo era realmente mato, o copywriting ele fazia era a mesma coisa. Então, seja para vender, para persuadir ou para conectar uma marca, para fazer branding, era tudo a mesma coisa. Só que ao longo dos anos, isso foi se ramificando e criando o que a gente chama de copywriting de marcas de branding, né? E o copywriting do marketing digital. Existe um grande nome que ambas as áreas conhecem, justamente porque provavelmente ele foi um dos únicos que fez os dois, que é o David Ogilvy. O David Ogilvy ele foi o fundador, né, da agência Ogilvy, que é uma agência mundial, né? Tem no mundo inteiro e tem aqui no Brasil também. O Ogilvy foi um cara incrível, tá? Eu, inclusive, fiz um post dele no Instagram. Mas, em algum momento, ele começou a ser julgado porque eles colocaram ele, rotularam ele como o Good Ogilvy e o Bad Ogilvy. That's right. E o Good Ogilvy era o cara que falava aquelas frases fodas, motivacionais, super inteligentes e que levava o trabalho para frente. E o Bad Ogilvy eram as frases que era mais focado em vendas, em hard sell. Uma muito famosa que ele falava assim, do Bad Ogilvy, né? Eu não quero que você goste da minha marca, eu quero que você compre o meu produto. Isso foi considerado Bad Ogilvy, né? Por quê? Porque ele começou a ter essa ramificação hard sell. E aí, naquela época, a comunidade começou a julgar esse comportamento dele. Hoje, essas ramificações ficaram bem claras, né? Tem o copywriter do marketing digital, que foca mais em produto, em venda, e tem o copywriting da agência de publicidade. E tudo isso, né? Tendo posto essas duas condições, esses dois cenários que existem para o copywriter no geral, a gente volta à pergunta. Copywriting está saturado em 2024? E por que eu falei depende? Galera, para começar, a maioria das áreas, se você for para pensar, elas estão saturadas. Ah, não, mas medicina sempre precisa de médico, os hospitais estão sempre lotados. E mesmo assim, gente, está saturado. Existe muito médico ruim, né? Existe médico que não ganha bem. E existe médico que está sem trabalho. Então, assim, todas as áreas, na minha opinião, estão saturadas, né? Quais áreas não estão saturadas? As únicas áreas que ainda não estão saturadas são aquelas que acabaram de nascer, como por exemplo AI. Tem um campo enorme e poucos profissionais que realmente sabem falar disso, que fazem isso, e logo menos também vai saturar. Na minha época, quando comecei, falavam que assim, programador era uma profissão que você ia ter futuro para sempre, vai fazer TI. E cara, veio a IA hoje e aí tá todo mundo em dúvida porque AI programa, faz tudo, né? A real, galera, é que não dá para você ficar focando em se tá saturado ou não. Eu não vou falar que eu sou perfeito, pelo contrário, porque eu caí nessa questão de saturado. Vou contar uma história pessoal para vocês. Quando eu tinha 15 anos, lá no colégio, eu já queria fazer publicidade. Naquela época, 15 anos, né? Um adolescente inseguro, preocupado com o futuro, o que eu vou fazer na minha vida, né? E eu fui falar com a minha professora de português. Eu mandava bem português na época. Não que eu mandava bem,
eu mandava menos mal, porque em matemática eu era horrível, matemática, física, química, mas em português, história e geografia, eu ia razoavelmente ok. E aí eu fui falar com ela, falei que eu queria fazer publicidade, e que ela me falou? Publicidade está saturada. E aí, no auge dos meus 15 anos, eu fiquei super inseguro, e aí eu falei, então quer saber, eu vou fazer psicologia, que é um ramo muito mais difícil se você for parar para pensar, né? Muito mais instável. Fiz 3 anos de psicologia na PUC de São Paulo, e aí quando chegou no 4º ano, eu comecei a entrar em psicologia de massa, que era a psicologia social. E aí, psicologia social, né, como o próprio nome diz, tem muitas pessoas envolvidas. E aí começou a entrar muito em propaganda. E aí reacendeu uma paixão forte que eu tinha pela publicidade. Eu falei, mano, o que eu tô fazendo aqui? E aí eu fui pra publicidade mesmo. Mesmo indo 3 anos mais velho, com outra cabeça, no fim, deu tudo certo. Hoje eu trabalho em uma das maiores agências do Brasil e do mundo. E claro que deu tudo certo e continuo dizendo que, assim, ainda assim, publicidade está muito saturada. Tem muita gente que não rolou, né, que fez a faculdade e não conseguiu trabalho. A real é que tudo vai depender de uma única coisa. E isso não é pílula mágica, isso não é segredo de guru, mas tudo vai depender unicamente do seu esforço e da sua vontade. Tem muita gente que fala, ah, não, você tem talento, ele é um redator muito talentoso, ou ela é uma redatora muito talentosa. Eu não acredito muito nisso, tá? Eu acredito que, assim, o esforço, ele supera esse talento, né? Eu já ouvi alguém, um ex-chefe meu, um dos chefes que eu mais tive problema, que eu odeio até hoje, falou que eu era talentoso. Não é legal, eu não acho legal isso aí, porque o que é o talento? É escrever bem? É eu ter boas ideias? Isso nada mais é do que treino, muito esforço, muito estudo. Quem me conhece aqui sabe, cara, eu trabalho umas 12, 13 horas por dia entre agência, vídeos aqui pro YouTube, pro Instagram, corrigindo tarefa de aluno, montando aula. E vai falar que eu tenho um talento para isso? Não, cara, isso aqui foi aprendizado, entendeu? Eu estudei psicologia, psicologia me ajudou a fazer método melhor de ensino, porque psicologia tem psicologia educacional. Eu aprendi muito, inclusive eu estagiei na área de educação e psicologia, porque eu já gostava. Então o que eu acho é que você tem uma predisposição, aquela coisa que você tem, sabe? Você é meio, um pouquinho melhor que a média nas pessoas. Eu tinha um amigo que ele era muito bom com computador, muito. Era surreal, assim, a gente brincava que naquela época ele era hacker. Só que, por algum motivo, ele não gostava tanto, ele não queria ser associado com isso. E ele foi fazer administração. Ele não virou hacker, ele não virou programador, enfim, tá tudo bem, né? Mas eu ainda acho, e sempre vou achar, que se ele tivesse ido para isso, ele estaria nadando no dinheiro, porque o cara já era bom com 12 anos, entendeu? Só que ele não quis seguir aquilo, ele seguiu o que o coração dele falou. E tá tudo bem também. Então eu falo isso só para frisar que, assim, não importa muito se você tem aptidão ou não pela coisa, desde que você se esforce muito. Se você não é tão bom, se você não tem tanto talento, você vai ter que se esforçar o dobro. Eu vou contar uma outra história para vocês. Quando eu estava aí, sim, na faculdade de publicidade, e eu já queria ser redator, tinha um cara lá que ele era muito bom. Ele fazia poema já. E aí o cara, tipo, sei lá, era primeiro ano isso, e o cara resolveu fazer um poema na contracapa do caderno e ficou foda. E eu olhei aquilo e falei assim, mano, ferrou, tá ligado? Olha com quem eu tô competindo. Eu não consigo escrever como esse cara. E beleza, e eu não desisti. Mas aquilo me deixou bem pra baixo na época, tá ligado? De verdade, assim. Porque eu falei assim, mano, antes eu escrevia melhor. Eu fui pra psicologia, eu passei a escrever pior. Porque eu perdi, né, aquela técnica que a gente tinha, que a gente tava fresco, saiu da escola e eu tinha um pouco de habilidade de português, então eu meio que fui parando de ver isso, né? Mas aí, enfim, esse pensamento desse meu amigo que escrevia bem pra caramba e fez esse poema, ficou comigo por um tempo. Mas passou um ano, em vez de entrar em redação, primeiro eu entrei como assistente de arte, até para pegar mais o ritmo de agência, tudo. E depois de um ano trabalhando assim, eu fui montar meu portfólio para redação. Então, lá para o meu terceiro para quarto ano, eu consegui meu primeiro estágio de redação publicitária. E o cara que escrevia, ele nem foi para redação, galera. Ele foi para mídia. Então, essa é uma outra dica que, assim, não se deixe intimidar pelas pessoas que estão ao seu lado. Não fica olhando para o lado. Olha para frente, cara. Foca no seu. Faz um planejamento. Você quer ser um copywriter? Você quer ganhar mais? Você quer mudar de emprego? Foca. Você quer ajuda para fazer isso?
fala comigo, tô aqui para isso. Então, mais importante do que vocês terem talento, terem aptidão e querer saber, tá saturado ou não tá, você precisa se perguntar, eu quero muito isso? Ou eu quero ganhar dinheiro rápido? Eu tô caindo em papo de guru. Porque se você tiver pelo dinheiro, cara, nada que você vai fazer que a motivação seja ganhar dinheiro vai te levar muito longe. Ah, agora eu entendi! Gente, então é isso. Hoje o vídeo vai ficar por aqui. Era pouco assunto mesmo. Mas se você gostou do que eu falei, gostou de ouvir essa história, se inscreve aqui, dá like nesse vídeo. E até o próximo vídeo, que será excelente.